Para onde que você está indo quando a situação fica feia dentro da tua casa? Para onde que você está indo quando a tristeza chega dentro da tua casa? Para onde você está indo quando a dificuldade chega dentro da tua casa? Será que você está indo para a casa da vizinha murmurar? Será que você está indo nas redes sociais postar: hoje eu não estou me sentindo bem? Ou será que você está indo ajoelhando o seu joelho e clamando aquele que fez a promessa sobre a tua casa? Quem trouxe a palavra do Senhor, já quero agradecer também o convite ao apóstolo, à sua esposa, né? Que Deus os abençoe e continue conduzindo debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, amém? Instrumento, que voz poderosa que a senhora tem, hein? Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem tiver com a tua Bíblia, pode abrir em 2 Reis, versículo 8. Em nome de Jesus. Hoje é uma noite a qual o Senhor nos trouxe para que nós possamos entender que quem persevera até o fim viverá milagres. O Senhor, Ele já começou a falar a partir do momento que eu entrei dentro desta igreja. Quem permanecer até o fim vai viver milagres. Eu preciso dizer algo para você nessa noite. Homens e mulheres que têm Jesus, homens e mulheres que têm um chamado, homens e mulheres que vivem um evangelho verdadeiro, ela vive em milagres, mas ela também vive em dores. Mas quem permanecer até o fim viverá aquilo que Deus tem. A Bíblia vai dizer em Apocalipse: guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o que você tem para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o teu relacionamento, guarde a tua intimidade, porque tem pessoas que estão desistindo no meio do caminho. Mas eu quero trazer uma história de uma mulher que um dia ela viveu a dor mais difícil da vida dela, mas ela permaneceu até o fim. Ela viveu o maior milagre também da vida dela. A mulher sunamita. Todos encontraram? Diga amém. A Bíblia vai dizer assim, é um pouquinho longo, mas para que vocês possam compreender. A Bíblia vai dizer assim: sucedeu também, um dia indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer o pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se naquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando a ele, ela pôs diante dele, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com tanto desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando, ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. E ela disse:
E ela disse... Então abordoou a jumenta e disse ao seu moço: guia, anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Gease: seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Eu vou terminar por aqui. E agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Só que pela história nós compreendemos que não estava tudo bem. Porque o filho dela estava morto em cima de uma cama. O filho dela estava sem vida em cima de uma cama. Sabe o que eu quero dizer para você? O cenário vai te confrontar. O cenário vai confrontar você. Porque as promessas que o Senhor tem sobre a sua vida não vai combinar com o cenário em que você está vivendo. Tem muitas vezes as pessoas pensam assim: não, quando tiver tudo bem, eu vou à igreja. Quando tiver tudo bem, eu glorifico ao Senhor. Mas o Senhor está dizendo através da vida dessa mulher: ei, vai tudo bem. Sabe por que ela disse que vai tudo bem? Porque ela estava indo de encontro ao santo homem de Deus, ao profeta de Deus, que tinha profetizado sobre ela, que ela geraria um filho. Ou seja, havia uma promessa sobre ela, e ela não abriu mão daquela promessa. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Não é tempo de sepultar aquilo que o Senhor tem vida. Não é tempo de enterrar a promessa. Não é tempo de enterrar o propósito que já foi liberado sobre a tua vida. Agora vem comigo, nós que somos mães. Aquela mulher, a Bíblia diz que era muito rica, e toda vez Eliseu passava por ali, e Eliseu naquele tempo era o próprio Deus na terra. Ele era o santo homem de Deus. Ela começou a observar que todas as vezes aquele homem passava ali, e ela disse ao seu marido: vamos montar um quartinho para que ele possa descansar. E Eliseu percebeu que ela tratava ele muito bem, e ele quis dar algo para ela, quis agradecer. O que posso fazer eu por ti? Você tem nos tratado com tanto desvelo, com tanto carinho, com tanto respeito. O que eu posso fazer por você? E Gease, observando que ela não tinha filho, e aí ele vai dizer para ela: você vai gerar no tempo certo. E ela diz assim: não mintas a tua serva. Em nenhum momento ela falou que queria ter um filho. Mas aqui eu entendi que, apesar de nós, muitas vezes, ter desistido dos sonhos, ter desistido dos projetos, Ele sabe ainda qual é o desejo do teu coração. Em nenhum momento ela falou que queria ter um filho, porque a Bíblia vai dizer que o marido dela já era velho. Talvez ela estava olhando para o cenário: meu marido é velho, não posso ter filho. Talvez você está olhando para o cenário da tua vida e pensando assim: não vai mais acontecer, já se passaram tanto tempo. Não vai mais acontecer, já se passaram tantos anos. Eu recebi uma palavra, Camila, há muito tempo atrás, já nem lembro mais. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite: Ele lembra, porque quem fez a promessa não foi homens, foi o próprio Deus. E tanto que ela fala assim: não mintas a tua serva. Era o desejo do coração dela ter um filho. Só que ao mesmo tempo a Bíblia não vai dizer também que ela murmurava talvez por não ter o filho. Mas era algo que ela falava assim: não falo, não quero, mas está tudo bem. Contanto que ela fala assim: eu já estou com o meu povo. Para ela já era o suficiente estar com o povo dela. Mas eu acho linda essa parte, porque Deus, Ele nos fala assim: filha, por mais que você tenha se esquecido, por mais que você tenha desistido, por mais que você ache que não vai acontecer, eu sou o Deus, aquele que fez a aliança contigo. Eu sou o Deus, aquele que prometeu. Eu sou o Deus que velo pela minha palavra. E se eu disse que vai acontecer, vai acontecer. E a Bíblia vai dizer que no tempo determinado ela gerou o filho, e esse filho nasceu.
Glória a Deus por isso. Mas a Bíblia também vai dizer que esse filho ficou doente e morreu. Agora pensa comigo. Ela não tinha pedido um filho, mas ela recebeu a profecia, ela recebeu a promessa e esse filho morre. Talvez nós pensaríamos assim: Deus, eu não pedi, por que me deu? Para depois o Senhor tirar de mim? E aí a Bíblia vai dizer que esse filho veio a falecer no colo dela. Simplesmente ela, imagina nós mães, pais, nós receber o diagnóstico da morte do nosso filho. Quem aqui já perdeu um filho? Imagina você receber e você olhar para os seus braços e ver aquela criança morta, aquela criança morrendo, e você não podendo fazer absolutamente nada. E sabe qual é o fantástico desta mulher? Ela pegou esta criança, ela levou para o quarto de quem? Do profeta. Ela poderia ter deixado essa criança no quarto dela, no quarto da criança, mas ela levou no quarto do profeta. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Talvez a sua promessa ainda não aconteceu, porque você está deixando ela no lugar errado. Talvez ainda não aconteceu, porque você está deixando ela em qualquer lugar. Nem todo mundo pode ter acesso àquilo que Deus te entregou. Nem todo mundo pode saber aquilo que os céus entregou, porque Ele entregou para você. Só você que estava lá quando Ele falou com você. É lindo quando o Senhor fala com a gente. É maravilhoso quando nós recebemos eu amo quando Ele fala comigo. E aí a gente, na inocência, a gente fala: vem aqui, deixa eu te contar o que Deus falou para mim. Deixa eu te falar o que Deus vai fazer. Mas se a outra pessoa não tiver na mesma visão que a sua, ela vai matar aquilo que o Senhor quer que você gere. Porque antes de você gerar no físico, você vai gerar no espiritual. E aí aquela pessoa que você quer contar, uma amiga, vai olhar para você e falar assim: eu não acho que vai acontecer assim não. Olha a situação que você está vivendo. Lembra, o cenário vai te confrontar. E quem não está na mesma visão que você pode matar aquilo que o Senhor quer que você gere. Essa mulher, ela foi tão sábia. Ela foi tão ousada. Ela foi tão valente. Que quando ela pegou essa criança, que ela levou para o quarto do profeta Eliseu. Eu acredito assim, no quarto do profeta Eliseu ninguém entra. Se eu colocar no quarto dele, o pai entra, o vizinho entra, o tio entra. Se eu colocar no meu quarto, o marido entra, fulano entra. Mas no quarto do homem de Deus, ninguém tem acesso. Então ela levou essa criança para o quarto do profeta Eliseu. E quando ela deixa a criança lá, a Bíblia vai dizer que ela sai. E ela diz para o marido: manda chamar o moço com a jumenta. E o marido fala assim: mas não é o sábado, o que você vai fazer? A gente percebe que ela não contou nem para o marido dela que o filho estava morto. Olha isso. Escute isso com muita atenção. Ela não contou nem para o marido dela. Mas Camila, nós não somos um só, sim. Mas olha só a sabedoria desta mulher. O marido dela não tinha o poder sobre a morte. Ou seja, o marido não ia resolver o problema dela. Por isso que ela não contou. Se ela contasse para o marido: ei, o nosso filho está morto, talvez ele olharia para ela e diria assim: então esquece, acabou a tua promessa. Porque a morte, o último suspiro que nós damos, é o fim para nós. Nós não temos o poder sobre a morte. E o marido dela não tinha o poder sobre a morte. O que ela nos ensina? Ele não poderia resolver o problema dela. Quem que poderia resolver o problema dela? O santo homem de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Quem pode resolver o teu problema é Ele. É para Ele que você tem que ir. É atrás dele, porque quem te fez a promessa foi Ele. E quando ela fala para o marido, ela fala: pega a jumenta que eu preciso ir. No meio do caminho, quando ela estava indo, eu acho interessante que ela dá 3 ensinamentos para nós. Não pare,
Não se distraia, só pare na hora que eu falar, ou seja, existem situações que nós precisamos somente olhar para frente. Satanás vai tentar nos distrair para que a gente desista. Ele poderia ter distraído aquela mulher. A morte estava dentro da casa dela. A morte estava dentro da casa dela. A casa dela estava num momento de tristeza, de angústia. Ela poderia ter se jogado naquele chão e gritado, ruivavo. Ela poderia ter falado assim: eu não quero mais, eu desisto. Mas ela pensou assim: não, eu vou atrás daquele que me fez a promessa. Ela pensou assim: eu vou atrás daquele que pode resolver os meus problemas. Eu vou atrás daquele que pode trazer vida. Aquilo que está morto é em cima da cama. Para onde que você está indo quando a situação fica feia dentro da tua casa? Para onde que você está indo quando a tristeza chega dentro da tua casa? Para onde você está indo quando a dificuldade chega dentro da tua casa? Será que você está indo para a casa da vizinha murmurar? Será que você está indo nas redes sociais postar: hoje eu não estou me sentindo bem? Ou será que você está indo ajoelhando o seu joelho e clamando aquele que fez a promessa sobre a tua casa? Olha a sabedoria desta mulher. Eu falo que se fosse eu ia ligar para o meu marido na hora, ia ligar para o meu pai, ia ligar para minha amiga. Mas olha a sabedoria dessa mulher. Até no momento da pior dor da vida dela, ela teve discernimento. Ela teve sabedoria. E ela pegou e acompanhou a caminhada e falou: não para. Sabe por quê? Porque no meio do caminho Satanás vai tentar te desanimar. E ela falava pro cara: só para na hora que eu mandar. Não fala com ninguém, não saúda ninguém. Não para, não olha pro lado, não olha pro outro. Continue andando pra frente, porque eu preciso chegar ao santo homem de Deus. Porque uma das coisas que Satanás tem feito no meio da tua igreja é distraindo o teu povo. A distração tem roubado a nossa fé. Porque às vezes a gente acha que por servir a Jesus, nossa vida vai ser perfeita. Porque a gente acha que servir a Jesus nós não teremos mais conta para pagar. Porque a gente acha que servir a Jesus a enfermidade não vai chegar. A diferença é que quando nós temos Jesus, a enfermidade ela pode chegar, mas tem alguém que dá a última palavra sobre essa enfermidade. A morte pode chegar, mas existe um Deus que pode trazer vida. Você entendeu por que eu comecei dizendo que homens e mulheres vivem milagres, mas também vivem dores? Essa mulher, antes de viver um milagre sobrenatural, ela viveu a pior dor da vida dela. Qual é a dor que você está vivendo hoje? Qual é o problema que você está vivendo dentro da sua casa? Qual é a dificuldade que você está vivendo dentro da sua vida com seus filhos, no seu casamento? Talvez é uma enfermidade emocional, uma enfermidade física, que tem tentado paralisar você de chegar onde Deus tem te direcionado. Talvez essa dificuldade tenha roubado a tua coroa, tem feito você desistir. Talvez palavras lançadas sobre a tua vida tenham paralisado o propósito de Deus sobre a tua vida. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não se distraia, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não pare para falar com ninguém, não olhe a enfermidade, não olhe a dificuldade, não olhe o medo, não olhe a frustração, mas Continua seguindo até o homem de Deus. Continue seguindo até aquele homem. Foi assim que a mulher do fluxo de sangue, 12 anos enferma, ela enfrentou a multidão dela. Ela poderia simplesmente ter falado assim: desisto, porque ela gastou tudo que ela tinha e tudo que ela não tinha para receber a cura. A Bíblia não vai dizer se ela era casada, se ela tinha filho, a Bíblia não diz. Mas eu acredito que não era só a enfermidade física que rondava aquela mulher, mas uma enfermidade emocional, rejeição, abandono, frustração, porque gastou tudo que tinha e tudo que não tinha para receber a cura. Imagina ser abandonada, porque naquela época ela não poderia estar no meio das pessoas, rejeitada pelas pessoas.
abandonada pelas pessoas, mas não abandonada por Deus. Mas não esquecida pelo nosso Deus. Mas você percebe que ela precisava de um posicionamento, ela precisava se levantar e ir até o mestre. Existem situações que Deus vai nos encontrar, assim como Ele mandou o anjo encontrar Elias. Mas existem situações que nós teremos que nos levantar e ir até Ele. Eu vou falar de novo para que você entenda. Existem situações que o Senhor vai te encontrar, assim como Ele encontrou Elias dentro de uma caverna. Mas existem situações que você vai precisar se levantar no meio desse cenário e caminhar até Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e o coração dela ainda acendeu uma esperança. Eu acredito que ela pensou: se eu ficar aqui eu vou morrer, eu preciso tentar mais uma vez. Talvez você chegou aqui nessa noite e disse: é a última vez. Não falo mais, não espero mais, não oro mais, não busco mais, não jejuo mais, não mudo mais. Já ouviu aquela frase: oração não muda o coração de Deus, mas muda quem você é. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca, mais o nosso caráter é transformado. Quanto mais a gente se rende ao Senhor, mais a nossa vida é transformada. Aí o Senhor vai tirando as coisas que foram colocadas em nós, para colocar a identidade dele sobre nós. Tem muita gente como aquele paralítico do tanque de Betesda: estou aqui há 38 anos. O Senhor diz para ele assim: queres ficação? Agora olha para mim. Como que ele pergunta para um paralítico se ele quer ficação? Sabe o que o Senhor diz? Sabe por que eu pergunto? Porque tem gente que fala que sim, mas não se levanta em direção àquilo que eu estou mandando. A mulher do fluxo de sangue nos ensina o quê? Que ela recebeu a cura quando ela estava caminhando e não paralisada. Não é paralisada que você vai receber aquilo que Deus tem para você, mas é caminhando. É em movimento, ó, em movimento, que é quando a gente se movimenta, a gente diz: Deus, está difícil, mas eu acredito naquilo que você tem para mim. Deus, está difícil, mas o Senhor falou, eu acredito. Deus, o cenário está dizendo ao contrário, mas eu estou caminhando porque eu estou debaixo de uma palavra. Oh, aleluia! Deixa eu falar algo para você, você está debaixo de uma palavra. Você está caminhando nessa palavra? Você está caminhando nessa palavra? A mulher do fluxo de sangue, ela caminhou porque ela só ouviu falar dele. Ela começou a caminhar. Ela começou a caminhar. E a Bíblia vai dizer que uma multidão apertava Jesus, ou seja, tinha muitos enfermos naquele lugar. Uma multidão, imagina. Todo mundo querendo estar perto de Jesus. E aquela mulher na pouca força, caminhando, porque ela sabia que aonde ela estava indo poderia resolver o problema dela. Porque ela olhava para ele e dizia: eu vou conseguir, eu vou chegar, eu vou tocar. Ande na direção que os céus têm para você. Eu posso chegar aqui e falar uma coisa, mas você vai falar assim: mas o que Deus liberou sobre a minha vida é outra. Então, irmã, você anda na palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Aquela mulher começou a andar. E a Bíblia vai dizer que ele falou: lá vem a sunamita. E ela falou: vai, tudo bem, com um cenário de morte. Ou seja, ela não falou mais uma vez do problema dela. Ela não explanou o problema dela para quem não podia resolver a situação. Cuidado para quem você está falando dos teus problemas. Porque ao invés de estar te ajudando, pode estar terminando de matar a sua fé. Pode estar terminando de matar a sua esperança. Talvez essa rejeição, essa solitude que você está sentindo, é Deus dizendo: é em mim que você tem que confiar, não é em pessoas. E ela continuou essa caminhada. E a Bíblia vai dizer que ela andou na direção certa. Ela foi guiada na direção certa. Ela não se abateu, ela não parou.
A dor daquele momento, o desespero, não a impediu de seguir na direção certa. Escute isso. A dor daquele momento, o desespero, não a impediu de seguir na direção certa. O que tem impedido você de continuar na direção certa? Porque na hora do desespero, nós queremos dar o nosso jeitinho. Porque na hora da angústia, nós queremos dar o nosso jeitinho. A dor tem característica de nos paralisar. Uma das coisas que a dor faz é a gente não enxergar nada além dela. Visão e vista, cuidado. A vista nos faz enxergar até aquele negócio preto, mas a visão faz a gente olhar além daquele negócio preto. Sabe, a mulher sunamita, ela estava na visão, porque se ela tivesse na vista, ela não tinha nem ido atrás do santo homem de Deus. Mas ela não, a visão dela era de águia. A visão dela, ela olhou, não é o fim, não é a morte, não é isso que eu determino sobre a minha vida. Talvez você está andando na vista. É isso mesmo, fazer o quê? Eu tenho que aceitar. É isso mesmo, ele falou que é assim, está falado. Ei, visão. Visão, a visão te mostra além, a visão te faz ir além, a visão te faz viver o sobrenatural. Ela sabia com quem poderia se abrir, ela sabia com quem ela poderia falar sobre as dores dela. E nota-se, não foi para qualquer pessoa. Não é a unção do momento, é a unção da história. Não é a unção do momento, é a unção da história. Uma história de intimidade com Deus. Uma história de dependência com Deus. Às vezes você olha uma pessoa em cima do altar e fala assim: eu queria ser como ela. Vai olhar a história dela para ver as lutas que ela passa, as lutas que ela enfrenta, quantas vales, quanto deserto ela enfrentou. Talvez você olha para Davi e fala: mas Davi matar Golias? Mas Davi já tinha uma história. Davi estava matando leão, estava matando urso lá no secreto. Porque tem muita gente que olha a aparência, mas o Senhor está vendo é o secreto da pessoa. Somente quem tem unção suportaria tal dor. A Bíblia vai dizer que a unção, ela quebra o jugo, ela despedaça. É a unção que faz a diferença. A unção que você tem sobre você, todas as vezes que você vence uma luta, todas as vezes que você vence uma batalha, você sobe de nível espiritual, você vai criando maturidade, você vai tendo visão. Essa mulher sunamita, ela tinha uma história com Deus. Ela tinha uma experiência com Deus. Pelo comportamento dela, nós sabíamos que ela tinha uma história. Mas antes de Davi matar gigante, ele já estava enfrentando muito leão em campo. Tem muitas pessoas aqui que estão matando muitos leões. Tem muitas pessoas aqui que às vezes não prega aqui em cima, não prega lá fora, mas tem uma unção, porque está matando leão, está matando urso, está enfrentando, está sendo homem e mulher de Deus. Existem muitas pessoas aqui que estão em certeza que se eu der esse microfone, vai poder falar assim: Camila, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Eu sou uma delas. Se não fosse a misericórdia, se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Eu não estaria. Não se detenha no caminhar, não pare por nada. Se vierem te dar bom dia, vai direto. Se vier coisas para te distrair, vai direto. Quando eu vejo ela andando nessa caminhada até chegar o santo homem de Deus, eu vejo ela dizendo assim para Satanás: sai da minha frente, porque aonde eu tenho que chegar, eu vou chegar. Pode sair da minha frente, porque você não vai paralisar aquilo que Deus tem comigo. Porque quando você enfrenta uma situação, é isso que Satanás, ele tenta te parar.
Mas quando você se levanta para enfrentar, é como se você estivesse dizendo para ele: você não vai me parar, tá doendo, sim, mas você não vai me parar, tá doendo, sim, mas você não vai me parar, tá faltando, sim, mas você não vai me parar, tá difícil, sim, mas você não vai me parar. Você consegue falar com a tua voz: você não vai me parar. Aleluia. Enquanto você caminha, você está dizendo: pode sair da minha frente tudo aquilo que está se opondo para que eu não viva. E aí eu estava pesquisando a Sunem. O que significava Sunem? Sunem, lugar de descanso. Que coisa, né? Lugar de descanso num ambiente de morte. Você vê como que o cenário não combina com aquilo que Deus fala? Como que ela ia ter descanso num cenário de morte? Mas a palavra do Senhor que diz que nós temos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele não é um sentimento, ele é gerado num cenário de dor. Você vai gerar o fruto do Espírito. Hoje eu estou angustiada, eu vou gerar a alegria. Não tem como você pegar na prateleira e falar: vem aqui, alegria, vou tomar você hoje. Não, ele é gerado. Fruto é gerado. A árvore só gera um fruto quando ela tem raiz firmada no solo. A árvore só gera frutos quando é alimentada pelo Espírito Santo. Se você é homem e mulher de Deus, você vai gerar esses frutos. Essa mulher gerou esse fruto da paz que excede todo entendimento num cenário de angústia. Você tem gerado frutos. Quais são os frutos? Quais são os frutos que você tem gerado no meio do cenário de dor? No meio do cenário de morte? No meio do cenário da ofensa? No meio do cenário da rejeição, da humilhação? Quais são os frutos? A Bíblia vai dizer, já estou terminando, a Bíblia vai dizer que ela chegou até o homem santo de Deus. E ela se jogou aos pés dele. E ele disse: deixa. Porque ela está amargurada dele. Ela tem que chorar. É aos pés dele que ela tem que mostrar as fragilidades dela. Contanto que o santo homem de Deus disse: deixa ela. Quando você está angustiada e você está chorando, o Senhor diz: deixa ela chorar. O Senhor compreende as suas lágrimas. O Senhor compreende as suas angústias. O Senhor compreendeu as angústias de Elias. Contanto que o Senhor mandou um anjo visitar Elias e falar: bebe e coma. É como se o Senhor estivesse cuidando do emocional e do físico de Elias. Por quê? Porque o anjo disse: porque você tem que se levantar, porque a caminhada ainda vai ser longa. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? A hora que você sair daqui, as lutas vão continuar lá fora, só que de uma forma diferente, porque você vai sair daqui equipada com as armas espirituais para vencer esta batalha. E aí o Eliseu falou: Geazi, pega os meus instrumentos e vá até o filho dela para encerrar. Sabe o que ela diz para ele? Não saio daqui enquanto o Senhor não for lá. Sabe o que ela mostra aqui para mim? Não é qualquer pessoa, é o próprio Deus que ela quer. É o próprio Deus. Quantas vezes nós estamos mandando pessoas: vai lá, irmã, orar por mim. Vai lá, irmã, fazer isso. E nos esquecemos de recorrer primeiramente a Ele, que pode todas as coisas. Ela não aceitou que Geazi fosse até aqui o filho dela. Ela disse: eu só saio daqui se o Senhor for comigo. Você tem falado isso para Deus? Eu só saio daqui se o Senhor estiver comigo. Eu só enfrento isso aqui se o Senhor estiver comigo. Eu só abro a minha boca se o Senhor estiver comigo. E aí foi o santo homem de Deus até o filho dela. E ele trouxe vida novamente. Ela viveu o sobrenatural depois de uma dor intensa. Sabe o que o Senhor está dizendo? Continue. Continue. Camila, você não sabe a minha história. Eu não sei, mas Ele sabe.
Eu não sei, mas Ele sabe. Camila, está doendo, continue, porque vai chegar um tempo que você vai olhar e vai fazer, valeu a pena ter perseverado, valeu a pena chegar até o fim, valeu a pena. Se ela tivesse desistido, ela nunca mais veria o filho dela. Você compreende porque eu disse, não é tempo de sepultar aquilo? Que Deus tem o poder de trazer a vida novamente. Talvez você já sepultou o seu casamento, talvez você já sepultou a vida do teu filho. Talvez você já sepultou a sua própria vida. Talvez você já desistiu. Talvez você já entregou de mão beijada, fala, aqui não acontece mais nada não, eu estou indo e voltando. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, como Ele disse um dia para mim. Como Ele disse um dia para mim, filha, não é tempo de sepultar aquilo que eu ainda tenho na sua vida. Não é tempo de desistir ainda que aquilo que eu tenho na tua vida. Se coloca de pé nessa noite. Ele está dizendo, vinde a mim. Ele está dizendo, vinde a mim. Assim como aquela mulher sunamita foi até Ele, no pior cenário da vida dela, o Senhor está dizendo para você, vinde a mim. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero orar por você. Talvez você chegou aqui com uma enfermidade emocional, física, com uma guerra, com uma luta, mas eu quero orar por você. Nós queremos orar por você nessa noite. Por isso eu te convido a vir aqui até a frente. Assim como aquela mulher sunamita, ó, caminhando devagarzinho. Caminhando devagarzinho. Deixa eu falar algo aqui. A velocidade não é mais importante que a direção. Tem muita gente que está rápido. Ai, estou na frente. Mas está indo na direção errada. Vá na sua direção, ainda que você vá devagar. Mas vá. Não desista. Não se entregue. Continue orando, continue buscando. Não se distraia no meio do caminho. Não entregue as promessas que o Senhor entregou sobre a tua vida. Não desista, o cenário não combina com aquilo que Deus falou sobre você. Quantas promessas nós já recebemos? Se você parar para analisar, Deus só mostra o final, mas Ele não mostra a caminhada. Porque se Ele mostrar a caminhada, se eu soubesse que eu ia passar por tudo que eu passei, eu ia falar, tô fora. Se eu soubesse as humilhações que eu ia passar, a vergonha que eu ia passar, os abandonos que eu ia sofrer, eu ia falar, ei, melhor eu ficar lá fora mesmo. Mas tudo isso que eu passei só contribuiu para aquilo que Ele quer fazer através de mim. Tudo isso que você está vivendo faz parte do chamado que Deus tem na tua vida. Tudo isso que você está vivendo faz parte do propósito estabelecido por Deus. As suas dores, a tua história é matéria-prima do teu chamado. Nós vamos orar nessa noite. Se você precisar gritar aos pés do Senhor, você grite, porque aqui é Sunem, o seu lugar de descanso. É aqui que você pode chorar, é aqui que você pode clamar ao nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor e nós vamos orar, porque aqui é noite de milagres.